Continuando o nosso estudo a respeito do processo de desapropriação, a segunda fase, a segunda etapa é a fase executória. Acompanhe aqui comigo no quadro. Segunda etapa, segunda fase do processo de desapropriação é a fase executória, em que o poder público, pode ser diretamente uma pessoa jurídica da administração pública ou até mesmo um delegado, como nós vimos anteriormente, irá promover medidas concretas para realizar a desapropriação. Na verdade, normalmente serve para acertar o valor da justa indenização. Então, após a declaração de desapropriação, nós vamos analisar aqui a fase de execução, que pode ser administrativa ou judicial. Então, nesse caso, a fase de execução da desapropriação poderá ser administrativa a partir do momento que o poder público oferecer um valor pelo bem, desde que seja também aceito este valor pelo proprietário. Então, nesse caso, ocorrendo um acordo administrativo, será o título hábil para a transferência daquela propriedade. Então, nesse caso, a fase de execução se encerra numa etapa administrativa. Ou a fase de execução poderá ser uma etapa judicial. Então, observe, a fase executória pode ser administrativa ou judicial. Se o particular não aceitar o valor que for oferecido pelo poder público a respeito do seu bem, nesse caso, o poder público ou seu delegado deverá ajuizar uma ação de desapropriação, uma ação expropriatória, para que o juiz decida qual é o valor da justa indenização. Então, repetindo, se o particular não aceitar o valor que for ofertado pelo poder público, então, nesse caso, o poder público deverá ajuizar uma ação de desapropriação, para que o juiz decida qual é o valor da justa indenização. Pode, dentro deste processo judicial, ocorrer um acordo entre o Estado e o particular. Apenas nesse caso, o juiz homologa este acordo judicial e será o título hábil para a transcrição daquele imóvel no registro de imóveis. Agora, se não houver um acordo, o juiz irá decidir qual é o valor da justa indenização. Nós temos que prestar atenção aqui no seguinte: o que nós iremos analisar neste processo judicial de desapropriação é apenas o valor da justa desapropriação e eventuais vícios processuais. Não é possível analisar no processo judicial de desapropriação o mérito da declaração de desapropriação. Então, qualquer outra questão que não diga respeito, nesse caso, ao valor da indenização ou vícios processuais, será decidida mediante uma outra ação. Pode ser uma ação ordinária, pode ser mandado de segurança, poderá ser uma ação popular. Então, repetindo, a ação de desapropriação irá discutir apenas o valor da justa indenização. Nós não podemos discutir o próprio mérito da desapropriação nesta ação de desapropriação que foi feita pelo poder público. O particular, nesse caso, se quiser discutir outras questões e o próprio mérito da desapropriação, deverá ajuizar uma outra ação. Pode ser, como eu disse, ação ordinária, mandado de segurança, até mesmo uma ação popular.